Tudo bem? Não existe ninguém que seja autoridade no conflito que existe na Palestina, que daria para escrever pelo menos uns 25 mil livros sobre aquilo, do ponto de vista sociológico, antropológico, teológico, Bíblia, político, pessoal, psicológico. Há ali muita coisa que não conseguimos realmente entender ou explicar, mas são conflitos. E Paulo e eu estávamos conversando sobre isso, e um problema que nós vemos em relação a esse conflito é que ele polariza a nossa opinião e a maneira como enxergamos aquela parte do mundo. Principalmente os cristãos têm uma grande tendência de olhar para aquele conflito e polarizar as suas opiniões, porque dentro daquele conflito está um país, um povo, que tem por nome Israel, e que a Bíblia é repleta de histórias acerca deste povo. Deste povo é chamado povo de Deus no Antigo Testamento, e nós temos uma grande tendência de polarizarmos as nossas opiniões, e aí somos a favor de Israel e contra palestinos, e do outro lado somos a favor dos palestinos e contra os israelitas, e assim por diante. E é um conflito, não só um conflito local, mas é um conflito que envolve o mundo inteiro, nos envolve também, envolve outros países. Há uma polarização mundial acerca do que acontece lá, e recentemente tenho lido bastante sobre isso, e este conflito tem assumido algumas questões políticas, vamos pensar no povo brasileiro, e que localiza esse conflito a partir do que está acontecendo agora. E isso não é algo que nós podemos fazer. O conflito entre Israel e palestinos não começou há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 100 anos atrás, há 200 anos atrás. Esse conflito começa há 5.000 anos atrás. E é um conflito que vem persistindo pelos séculos, e pelo que nós podemos entender um pouquinho da região, provavelmente esse conflito vai perdurar pelos séculos e pelos séculos para frente. Então a gente precisa entender um pouco mais, né? E eu queria, não dá para abranger várias questões aqui em relação ao conflito, é uma gama muito grande de coisas. A gente precisaria fazer um seminário aqui de pelo menos uns 4 anos para a gente poder estudar aquilo, né? Mas eu queria focalizar e centralizar naquilo que penso eu ser o centro da questão e que representa a questão conflituosa no Oriente Médio. E esse centro é Jerusalém. Jerusalém é a capital que todo mundo quer ter como capital do seu próprio país, do seu próprio império. Aqueles países que estão ao redor, aqueles povos que estão ao redor, têm o desejo por Israel. Várias guerras, vários conflitos, muitas ações foram tomadas para que aquela cidade pudesse ser tomada. E a gente vai ver que, apesar do significado do nome Jerusalém, um dos significados da palavra Jerusalém significar cidade de paz, Jerusalém nunca conheceu a paz. Ela nasceu sob o signo da guerra, ela nasceu sobre a forja de guerreiros, ela nasceu como cidade fortificada, e é uma cidade sem paz. Jerusalém é uma cidade sem paz, e Jerusalém é o símbolo daquilo que está acontecendo ao redor de Jerusalém, na Palestina, em Israel, na Síria, na Jordânia, no Líbano, no Egito, naquela região inteira. Jerusalém é o símbolo disso, porque é uma região completamente sem paz. E apesar de Jerusalém ser a cidade chamada para ser a cidade referente à paz, a cidade da paz, a cidade do grande rei, Davi nomeia Jerusalém como a cidade, né, dele mesmo, do seu reinado, o grande rei, uma cidade que deve espelhar a paz. Apesar de tudo isso, Jerusalém nunca conheceu a paz, aqueles povos nunca conheceram a paz, e hoje, cada dia que passa mais, nós vemos barbaridades sendo cometidas o tempo todo, de um lado e de outro.
E aí nós podemos perguntar, mas de que lado devemos ficar? Afinal de contas, a Bíblia nos instrui a permanecer do lado de Israel. Eu digo uma coisa muito séria. Quando a guerra acontece, a razão se perde. Não há razão na guerra. Não há razão na destruição. Não há razão na matança de inocentes. Não há razão em nada. Ah, mas Israel está se defendendo, será? Ah, os palestinos estão se defendendo, será? Então, não há razão na guerra. Quando a guerra acontece, a razão se perde. Os dois lados estão errados. E deveriam fazer um cessar-fogo permanente. Deveria ser instituído a paz naquele lugar. Você pode pensar, mas isso é muito utópico. É claro que é utópico. A nossa fé é utópica nesse sentido. Porque nós vivemos num contexto de conflitos diários. O próprio testemunho há pouco retrata isso. É uma vida de conflitos diários em que nós temos uma fé. E a fé modifica o conflito? Não. A fé modifica nós. A fé muda o nosso coração. Essa é a grande utopia da fé. Porque ela não vai mudar as situações, mas ela muda a nós dentro das situações. E a questão da paz em Jerusalém, da paz naquele conflito, ela é uma coisa extremamente necessária. E precisamos pensar um pouco sobre isso e chegar a algumas conclusões práticas. Passando aí o primeiro slide, a gente volta então um pouquinho no tempo, só para a gente poder entender um pouco sobre a formação daquela região. Habitavam na região antes dos hebreus, dos judeus chegarem lá, habitavam heteus, girgazeus, amorreus, cananeus, perezeus, heveus e jebuseus. Todos os zeus da vida moravam naquele lugar, né? E Canaã, que é essa terra conhecida antigamente como Canaã, ela é a terra de várias tribos, e várias tribos residiam há milhares e milhares de anos atrás naquele lugar, e construíam as suas vilas, as suas cidades, e alguns povos, então, migraram da Mesopotâmia para aquela região chamada de Jebuseus ou Jebusitas, e nesta migração da Mesopotâmia para lá, eles construíram uma cidade numa cadeia de montanhas. Havia 6 montanhas, há ainda 6 montanhas, chamadas de Montanhas de Sião, e em cima dessas montanhas, então, eles constroem uma cidade fortificada para eles e dão o nome da cidade de Salém. E é a capital, então, desses jebuseus, ou jebusitas, né? Eles eram povos bem desenvolvidos, passando mais um slide, eram povos bem desenvolvidos culturalmente, no comércio, no artesanato, nas artes, cerâmica, música e arquitetura. Eles eram muito mais desenvolvidos, inclusive, do que os israelitas, que depois moraram naquele lugar e dominaram a terra. As construções que haviam lá antes eram mais desenvolvidas, inclusive, do que as construções que Israel construiu depois. Então, aquela região já era habitada por dezenas e dezenas de tribos diferentes, de clãs diferentes, de pessoas que já dominavam a região e estavam ali habitando já há centenas e centenas de anos. Então, não é uma terra simplesmente vazia em algum lugar e que o povo judeu é colocado naquele lugar para poder colonizar. Eles vão para um local onde pessoas já estavam morando. Então, não é uma questão de preferência, de pensar. Alguém me perguntou, mas os judeus estavam lá antes? Não. Os palestinos estavam lá antes? Não. Havia outras pessoas lá antes. Eram outros povos, que vinham de uma outra linhagem. No outro slide, a gente então vê que há quase 5.000 anos atrás, os habitantes da região montanhosa jebuseus fundaram a cidade por nome de Salém. Então é uma cidade que tem 5.000 anos de existência. É uma das cidades mais antigas do mundo. A gente tem algumas mais antigas, com 8.000, 7.000, 9.000, 12.000, 14.000 anos, mas Jerusalém é uma das mais antigas. Uma cidade com 5.000 anos de existência, fundada no mesmo lugar e cresceu no mesmo lugar, nas mesmas montanhas, não tem a mesma estrutura, mas é a mesma cidade. No outro slide, logo depois, então, da fundação de Salém, Abraão sai da sua terra, ele sai, então, e faz uma viagem para o sul de Jerusalém, e ele chega em Jerusalém por volta do ano 2000, mais ou menos, e lá em Jerusalém havia um rei chamado Melquisedeque, que era um desses jebuseus, e ele está ali, então, servindo a Deus, é rei da cidade, e Abraão, então, que é o pai da nação de Israel, ele, então, entrega os dízimos para esse rei Melquisedeque, mais ou menos em torno de 2000 antes de Cristo, né?
que é o rei de Salém, ou seja, Jerusalém, que é o centro de toda essa questão, já está sendo habitada e tem um povo e tem tudo ali dentro. E os judeus nem existem ainda quando isso está acontecendo. Abraão, então, está migrando para aquele lugar e fazendo todas as coisas acontecerem. No próximo slide, 700 anos se passam, e então migram para aquela região um povo chamado Filisteu. E os filisteus, então, fundam do lado esquerdo de Jerusalém, perto do mar, a chamada Filistina, que é daí, então, que vem o nome do que nós conhecemos hoje como palestinos. Então, os palestinos são descendentes dos filisteus, que foram grandes inimigos de Israel ao longo da vida do Israel. A gente vê Davi lutando com os filisteus e tudo mais, aquela coisa toda, ou seja, é uma guerra que sempre houve, sempre aconteceu, e sempre teve muitas vítimas, e sempre teve como intuito pegar e tomar Jerusalém como capital do seu próprio reinado. Então, a Filistina nasce em torno de 1300 a.C., junto com os filisteus, e eles, então, começam a residir na terra. No outro slide, então, 300 anos depois, Davi é rei em Israel. E ele, então, invade a cidade de Salém, ele consegue invadir a fortificada cidade de Salém, e toma essa cidade para si, e nomeia essa cidade como capital do seu império. E ele muda o nome de Salém para Jerusalém. Então, em 1000 a.C., Davi toma Salém, transforma a cidade em Jerusalém, ou seja, a guerra continua. A guerra que começa tantos anos atrás continua. Davi, ele então toma a cidade à força. E ele transforma essa cidade na capital do seu império. Jerusalém, então, é a capital do seu reino. E ele toma a cidade, 1000 anos antes de Cristo. No próximo slide, passam alguns anos, uns 400 e poucos anos, e os babilônicos, então, vêm e invadem a terra, e destroem a cidade de Jerusalém e levam cativos os judeus para a Babilônia. Novamente, um outro povo que quer aquela cidade. Eles destroem a cidade para destruir o seu reinado, para destruir a posse do ambiente, para poder continuar a guerra. A guerra continua e Jerusalém ainda não conhece paz. E os anos se passam, mais alguns anos, um outro rei, então, Ciro, da Pérsia, ele toma a Babilônia através da guerra, e os exilados de Israel, então, passam a ser escravos da Pérsia e não mais dos babilônicos. E Jerusalém continua uma cidade sem paz, destruída. E os anos vão se passando. Em 445, Neemias volta, já no reinado de um homem chamado Artaxerxes, para reconstruir a cidade de Jerusalém. Que a cidade está destruída, completamente destruída, os muros estão destruídos, o templo está destruído, e Neemias então volta com Esdras, com mais 50.000 pessoas, e começa então a reconstrução da cidade. E quando Neemias começa a reconstrução da cidade, as pessoas que estão ao redor começam a guerrear contra Neemias, para matá-lo, para tirá-lo do poder, para que ele não possa reconstruir nem a cidade, nem o templo. Ou seja, a guerra continua. E Jerusalém não conhece a paz. E o tempo passa mais um pouco, os gregos então tomam o grande império persa, através da guerra, né? E aí espalham a cultura helênica por todo o mundo, e Jerusalém é uma capital de influência na Judéia, e faz parte do mundo grego. Os judeus não têm domínio sobre si ainda, e não conseguem domínio sobre si, são subjugados também pelos gregos, são escravizados, e os povos da região, tanto do norte como do sul, e tudo mais, fica fazendo parte do Império Grego. E aí, então, aparece no mundo os romanos. Então, no ano 200 a.C., o Império Grego é subjugado pelo Império Romano. E ele, então, é anexado ao Império Romano, e o Império Romano, então, é o maior império já existente nessa região, que ele domina quase todos os países conhecidos, menos as chamadas tribos barbárias, que estão fora do Império Romano. E, então, a cultura grega continua dentro do Império, mas Roma domina sobre tudo, e Jerusalém fica debaixo do seu controle.
Os judeus não têm controle também sobre a cidade, não têm controle sobre a região. Os povos da região, tanto judeus como outros, estão debaixo do controle de Roma, e Roma, então, mantém belicamente, com um exército poderosíssimo, o controle de toda a região. E o tempo passa e, então, os judeus começam a fazer uma insurgência, e surge uma família chamada de Macabeus, que no ano 164 a.C., toma de volta a cidade de Jerusalém, reconstrói a cidade e inaugura um tempo pequeno, de pelo menos 100 anos, de reinado ou de governo judeu na região. E 100 anos se passam, os romanos então vêm, destroem o governo de Macabeus, tomam Jerusalém, desfazem o governo, e os judeus voltam a ser escravos. Os palestinos são novamente escravos, todo mundo se torna escravo de Roma. Roma é senhora de todo o império, e ele então manda e desmanda e faz o que quer. Quando então os judeus começam a se revoltar, quase 100 anos passam do Império Romano ter tirado o governo dos Macabeus, e aí existe um imperador chamado Tito. Ele então marcha sobre Jerusalém, ele comete algumas atrocidades no templo dos judeus, e os judeus então se revoltam contra Roma. Tito vem com seu exército, destrói o templo, destrói a cidade, e acaba com Jerusalém. No ano 70, então, há uma destruição completa e total da cidade, do templo de Jerusalém, por Roma, que não aceita a inferência, ou a ingerência, ou a interferência dos próprios judeus no comando do Império Romano. E os judeus persistem, os palestinos persistem, e eles querem continuar morando na região, e querem reconstruir, e começam a reconstruir, passam um pouco mais de 50 anos, e aí então Adriano vem novamente, a cidade está reconstruída, em ano 132 depois de Cristo, Adriano, o imperador romano, vem novamente e destrói novamente Jerusalém. Vocês já notaram que só tem destruição? Há 5.000 anos que Jerusalém é caçada e destruída, e os povos da região o tempo todo só guerreiam. Ou seja, essa guerra que acontece hoje entre judeus e palestinos, ela é a mesma de sempre. E tudo isso atrás de uma promessa, que essa que é a grande questão. O judeu diz o seguinte: olha, Deus prometeu a terra para nós. Mas os palestinos dizem: não, Deus deu a terra para nós. E tudo sempre atrás de uma promessa, de alguma coisa. E eles então começam a guerra há milhares de anos atrás, e a guerra vem sendo continuada. E eles tentam e a cidade é destruída, eles tentam e são destruídos, eles tentam e são destruídos, eles tentam e são destruídos. Então, no ano 132, Adriano destrói a cidade de Jerusalém, destrói o templo, mata milhares de pessoas e expulsa todos os judeus da cidade de Jerusalém e proíbe a sua volta e a sua entrada naquele lugar. E eles então passam um tempo sem poder estar ali. Eles querem ficar ali porque eles têm o sonho do templo, eles têm o sonho de Deus estar naquele lugar, eles querem fazer tudo aquilo. E o tempo passa então, quase 500 anos, e os persas vêm novamente, uma guerra contra os romanos, tomam Jerusalém e a destroem de novo. Só existe guerra, dor e destruição em Jerusalém. A cidade de paz não conhece a paz. E passa mais alguns anos, os turcos otomanos vêm numa guerra contra os persas e tomam a cidade de Jerusalém. 1071 depois de Cristo. 20 anos se passam e os cristãos promovem a guerra santa chamada Cruzadas e levam milhares e milhares de soldados para tomar o quê? Jerusalém. E morrem milhares de pessoas com o intuito de evangelização dos povos, e há muitas histórias estranhas na cruzada, de pessoas que precisavam declarar-se cristãos e logo depois tinham a cabeça decapitada para poder não mudar de ideia nunca mais. E assim era a evangelização dos cristãos na cruzada. Era uma evangelização bélica.
de matança, de injustiça, e tudo isso, entre aspas, em nome de quem? Em nome de Deus. Porque Deus quer que nós vamos lá e tomemos a cidade de Jerusalém, porque é a cidade do seu reino, é a cidade disso, é a cidade daquilo outro, e a gente vai lá e mata todo mundo que está lá, e destrói todo mundo e toma a cidade. Em 1099, então, os cruzados cristãos tomam a cidade de Jerusalém. 3 ou 4 anos depois, Saladino, um dos grandes príncipes do Islã, vem e mata quase todo mundo que está ao redor de Jerusalém e destrói a cidade de Jerusalém e toma a cidade para ele. E então, no ano 1100 depois de Cristo, Saladino implementa o Islã em Jerusalém e constrói as mesquitas. E aí começa então essa grande questão, porque as mesquitas são construídas no lugar do templo antigo de Jerusalém que está destruído. E a guerra, então, piora ao invés de melhorar. Porque agora tem lá uma outra igreja construída no lugar da outra igreja. Tem um outro povo que manda na cidade que era de um outro povo, que era de um outro povo, que era de um outro... Sabe que não termina nunca? E a guerra continua. 500 anos se passam, o Islã está presente há 500 anos já em Jerusalém, os turcos otomanos voltam e tomam novamente a cidade e ficam dominando de 1517 até 1917, quando na Primeira Grande Guerra, então, os britânicos chegam e tomam Jerusalém. E é guerra em cima de guerra, atrás de um pedaço de terra em cima de 6 montanhas. Um lugar chamado Cidade da Paz, que nunca conheceu a paz desde a sua formação. Ela foi formada para ser uma cidade de guerra, é uma cidade fortificada, com muros altos, intransponíveis. E Jerusalém é o símbolo desse conflito. Então, em 1917, os britânicos, então, passam a ser os administradores da Palestina. Eles, então, começam a administrar aquele lugar, se tornam administradores na Primeira Grande Guerra, e alguns anos depois, em 1947, a ONU decide, então, dividir a Palestina em 2 estados, um estado judeu e um estado árabe. Vocês veem aí, a parte amarela é um estado judeu, e a parte mais escura é um estado árabe, que é dividido, e essa divisão, então, começa a acontecer para tentar resolver o problema do conflito. Só que não resolve nada, o conflito continua, e continua se matando, se matando, se matando. E sempre a morte em nome de Deus. E nós olhamos para o Antigo Testamento inteiro e a gente vê o povo de Israel como um povo que não conhece a paz. E é um povo que conhece Deus, mas não quer viver com Deus. Quando a gente olha para a história do povo no Antigo Testamento, a gente vê o povo o tempo todo se rebelando contra Deus, se prostituindo contra Deus, sacrificando filhos em altares a Moloque, sacrificando nos altos, fazendo uma bandalheira inteira da sua própria religião, reis que não servem a Deus, que fazem o que é mal perante o Senhor, e aí depois o seu filho vem e faz o que é mal perante o Senhor, o seu neto vem e faz o que é mal perante o Senhor, aí surge alguém que quer fazer uma reforma, e aí é um grande salvador de Israel, e depois vem 2, 3, 4, 5, 10 reis que fazem o que é mal perante o Senhor o tempo todo, e o Antigo Testamento inteiro, esse povo está lutando contra Deus. E Deus continua insistindo, e Deus continua insistindo, e Deus continua insistindo, e Deus continua insistindo, mas o conflito não para, e a guerra não para, e o conflito continua, e continua até os nossos dias. E o conflito que você vê na televisão entre palestinos e israelenses, quando os israelenses mandam mísseis para Gaza, e o povo de Gaza se ampara atrás de escudos humanos de crianças em escolas, e também é uma barbárie completa, e isso nunca mudou, isso sempre foi do mesmo jeito, porque sempre aquele povo quer a destruição do outro. A síntese do conflito é justamente essa: um quer ver o outro morto. E sempre quando você vai conversar com um palestino ou com um judeu,
ele quer que o outro lado morra em nome de Deus. E esta aqui para mim é a coisa mais grave. Sempre é em nome de Deus. E a igreja, inclusive, entrou nesse conflito em nome de Deus, para poder matar em nome de Deus. E a gente vê o tempo todo no Antigo Testamento os judeus matando um monte de gente em nome de Deus. Mata uma cidade inteira em nome de Deus. Chacina crianças de colo em nome de Deus. Mulheres, velhos, jovens em nome de Deus. Em nome de Deus. Em nome de Deus. Mas peraí. Que Deus é esse? Eu fico me perguntando, que Deus é esse? O Deus que nós conhecemos é um Deus que nos amou tanto de tal maneira que deu o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. E como é que então a gente começa a falar sobre um Deus que manda matar? Não sou estranho? Então, esse conflito em nome de Deus, na verdade, é um conflito que usurpa o nome de Deus. Se coloca o nome de Deus no meio de uma matança em que não deveria acontecer em nome de Deus. Aliás, não deveria acontecer de forma nenhuma. De forma nenhuma. E Jerusalém continua sem paz. Mas Jerusalém é uma cidade importante para Deus. Eu não sei se a cidade, especificamente de Jerusalém, construída nessa montanha, é tão importante para Deus assim, mas Deus usa a cidade de Jerusalém como um símbolo daquilo que Ele quer construir, da utopia de Deus em relação ao seu povo. E Ele fala que vai haver uma nova Jerusalém. E porque nós somos muito judaizantes, nós entendemos que a nova Jerusalém é uma Jerusalém cidade física. Mas o livro de Apocalipse diz que a nova Jerusalém não é uma cidade. A nova Jerusalém são pessoas. É o símbolo do povo de Deus. E neste símbolo, Deus está dizendo, olha, mais importante do que terrenos, montanhas, paredes e prédios, mais importante do que tudo nessa vida, são as pessoas que eu amo. E Jerusalém vai conhecer a paz apenas quando ela ou os palestinos, quando aqueles povos realmente conhecerem quem é a paz de verdade. E essa paz tem nome, e é um nome pequeno, chamado Jesus. Jesus é o príncipe da paz. Tem uma lenda na Papua, na Nova Guiné, que eu gosto muito. Dom Richardson sempre usava essa lenda para poder explicar acerca do príncipe da paz, e a lenda diz o seguinte: havia um povo muito grande em conflito com o outro, imagina lá os judeus e palestinos, né, em conflito, e nessa ilha uma grande guerra entre dois povos que persistia por centenas e centenas de anos. Um dia o rei do povo mais forte teve uma ideia, ele queria cessar o conflito, e ele então resolveu pegar um filho seu, e levou para aquela outra aldeia, e pegou então este filho, e disse para as pessoas da outra aldeia, disse o seguinte, olha, eu estou trazendo meu filho aqui, eu queria que vocês criassem o meu filho como se fosse filho de vocês. Vocês se espantaram, falaram, como assim? Você quer que o seu filho faça parte da nossa tribo? Sim, eu quero. Mas por quê? Enquanto meu filho estiver morando no meio de vocês, e for um de vocês, eu não vou invadir o espaço de vocês, não vou perseguir, não vou matar e não vou guerrear. Eu quero que ele seja, então, o príncipe da paz. A raça humana inteira guerreia contra Deus, por causa do seu pecado e da maneira como nós nos comportamos e nós vivemos nossa vida. E Deus olhou para nós e disse, eu quero fazer um trato com vocês. Eu vou levar até vocês um príncipe da paz. E ele vai nascer e vai ser um de vocês. E enquanto ele for humano, enquanto ele permanecer como sendo quem é, eu vou olhar para vocês e vamos fazer a paz. E Jesus vem. E Jesus se encarna como ser humano para ser o nosso príncipe da paz. E nesta encarnação de Cristo, Cristo continua como ser humano. E Jerusalém e os palestinos, que nunca conheceram a paz, só vão conhecer a paz quando conhecerem o príncipe da paz. Porque tanto os judeus como os palestinos negam a vinda de Cristo.
Eles não conhecem Jesus, eles não querem conhecer Jesus. Para eles, Jesus é apenas um profeta e nada mais. Mas Jesus é esse príncipe da paz dado por Deus para fazer a paz com a humanidade. E é isso que o conflito tem que nos ensinar. Que Jerusalém não é o relógio escatológico de Deus. Não é porque o conflito está acontecendo com Jerusalém que o mundo está prestes a chegar ao seu fim. O relógio escatológico de Deus não passa por Israel. O relógio escatológico de Deus tem a ver com Jesus. Jesus é o centro da história. Não é Israel que é o centro da história. Tanto Israel como os palestinos, eles precisam das nossas ações práticas em relação à igreja. Se há algo que a igreja precisa aprender em relação ao conflito, é de que esse conflito de Israel e a Palestina, ele é um conflito que existe em todas as partes do mundo. Na África morre uma criança por minuto. Vocês já imaginaram o que é isso? Morre mais gente na África de doença, por falta de muitas coisas, de ações de pessoas que poderiam atuar lá, do que em todas as guerras do mundo. 40% da população africana do norte da África morre ainda de malária, coisa que uma simples ação sanitária resolveria o problema. Agora, quando a gente começa a ver no jornal o conflito e gente morrendo, aí começamos a ficar revoltados. Nós temos que ficar revoltados sim com o que acontece no mundo inteiro, porque todas as nações precisam deste príncipe da paz e precisam entender quem é o príncipe da paz. E nós, igreja, que somos o corpo de Cristo e que temos em nós, em nosso meio, o príncipe da paz, é que devemos levar às nações o príncipe da paz. É nós que devemos contar para eles que esse príncipe da paz veio. Essa talvez seja o principal aprendizado em relação ao conflito que nós podemos aprender. Que essa cidade sem paz, chamada Jerusalém, que é o símbolo desse conflito que acontece, ela só vai conhecer a paz quando ela conhecer verdadeiramente o príncipe da paz. Quando eles entenderem que aquele que foi até eles com amor, aquele que foi até eles dando a sua vida, que eles mesmos, os judeus, pediram que Roma matasse. Jerusalém, Jerusalém, que mata aqueles que te são enviados. Essa é a frase de que Jesus, olhando com tristeza para o seu próprio povo, sabendo que ao longo dos séculos Deus manda pessoas com amor e com misericórdia para o meio daquele povo, e aquele povo então volta e mata, e mata, e mata, e mata, e mata em nome de Deus. Eles precisam conhecer o príncipe da paz. É muito cômodo para mim e para você nós estarmos aqui e entrarmos nesse lugar tão gostoso todo domingo, celebrarmos a Deus, cantarmos, louvarmos, termos as nossas vidas modificadas. É muito cômodo para nós ter essa liberdade. E eu não quero trazer aqui um peso sobre o seu coração, não é isso que eu quero fazer. Mas se há algo que nós precisamos aprender deste conflito, é de que as nações estão em conflito justamente porque eles não conhecem a Cristo que é a paz. Aquela paz que reina no seu coração, apesar das dificuldades. O testemunho de hoje, apesar das dificuldades, apesar do câncer, apesar das vivências pessoais, da formação, apesar dos problemas, apesar das brigas, apesar da falta de dinheiro, apesar de, a fé precisa crer em Cristo. E eu preciso que o meu coração esteja empenhado nesta crença relacional com alguém que quer transmitir para mim uma paz que eu não entendo, e que a Bíblia diz que excede a todo entendimento, ao meu entendimento, a qualquer entendimento. Qualquer relacionamento é passível de não ter paz, mas quando Cristo está no meio, a paz acontece, apesar de nós mesmos. E é isso que nós precisamos entender. E nós conhecemos essa paz. E ao conhecermos essa paz, nós temos condições de nos envolvermos com essas áreas conflituosas, com essas nações, amar essas nações que não conhecem o príncipe da paz.
Amá-las não significa simplesmente gostar delas e colocar um adesivo no meu carro. Amar significa ir na direção delas e ajudá-las a resolver este conflito. E nós temos o poder para isso. A igreja tem o poder para a resolução dos conflitos. Porque o poder não reside em nós, mas é um poder dado a nós por Deus, através do Espírito Santo de Deus, que é a palavra dele sendo pregada. E onde a palavra de Deus é pregada, o conflito é resolvido, a paz reina, e o coração consegue entender que, apesar de todas as desgraças ao redor, eu continuo tendo paz com Deus e paz de Deus. E eu queria que você inclinasse sua cabeça para orar um pouquinho agora. Eu queria que nós orássemos por Israel e pela Palestina, pelos conflitos que lá existem, e também que orássemos principalmente por nós, para que nós possamos entender que nós temos em nós o poder residente de Deus para levar o príncipe da paz para aqueles que não têm condições de entender isso. Paulo fala no capítulo 10 de Romanos, que Deus instrui, e diz o seguinte: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu poderia trocar a palavra lá sem problema nenhum, dizendo o seguinte: todo aquele que invocar o nome do Senhor terá paz. Mas depois Paulo pergunta: mas como é que eles invocarão se eles não conhecem a quem invocar? Como conhecerão se ninguém for até eles? E como irão se não forem enviados? Essa é a parte que nos cabe deste latifúndio, né? Enviar a paz, levar a palavra de paz de Deus às nações que precisam deste evangelho de poder e de paz do Senhor. Pai, eu quero te agradecer porque nós podemos brevemente, Senhor, pensar um pouco acerca dos problemas que acontecem naquela região onde Jesus nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, viveu ali o seu ministério. É uma região de conflito, uma região de dor, uma região de morte, uma região de desgraça, de destruição. Há 5.000 anos que aquela região é uma região bélica, de guerras e guerras, destruições, mortes, sonhos que acabam, pessoas que perdem os seus familiares, perdem os seus bens, perdem o seu lugar de habitar, perdem a sua dignidade, perdem a paz, não tem escolas, não tem vida comum, não podem passear, sentar-se num parque, fazer um piquenique, não podem se reunir em paz. Aquele lugar parece ser um lugar, ó Pai, onde o centro do mundo está em conflito e revoltantemente nós olhamos para lá e é o local onde o Senhor resolveu dar aquele que é o príncipe da paz para morrer em nosso lugar. Foi lá naquele lugar, no centro desse conflito, que Jesus veio para viver, veio para morrer e ressuscitou para trazer sobre nós a paz. E eu quero te agradecer porque o Senhor fez isso por nós, porque o Senhor fez isso pela humanidade. Mas eu quero te pedir pelo nosso coração, Senhor, quero te pedir que o Senhor nos ajude a não simplesmente olhar para aquele conflito e saber que ele existe e tomar algum partido político da situação, mas que possamos tomar o partido do Senhor e saber que o Senhor tem um plano eterno para nossas vidas e para todos aqueles também que estão naquele lugar. E eu queria te pedir que o Senhor nos ajudasse, ó Pai, e nos ajudasse como igreja, nos ajudasse como parte do corpo de Cristo que está presente na terra, Senhor, para que possamos nos envolver com as nações que não encontram a paz. As nações onde há perseguição muito grande do Evangelho, as nações onde passam problemas de saúde, como a Libéria está passando agora pela questão do ebola, Senhor, com milhares de pessoas morrendo e sendo infectadas. Inclusive alguns amigos meus que
missionários que foram infectados pelo vírus também, que estão por lá. E eu quero te pedir que o Senhor nos ajude, Senhor, a nos envolvermos em levar a paz para aqueles que não conhecem a paz. Nós temos testemunhado do Senhor aqui na igreja. E o Senhor tem sido glorificado e testemunhado domingo após domingo aqui, Senhor. Mas não é só isso que nós queremos, ó Pai. Nós queremos aprender um pouco mais. Queremos ansiar um pouco mais. Gostaríamos de ser usados pelo Senhor para nos envolvermos com essas nações que não conhecem o Príncipe da Paz. Há muita gente por aí, ó Pai, que precisa dessa paz que nós temos dentro do nosso coração. Há muita gente por aí que precisa conhecer esse Jesus para entender que, apesar de todas as circunstâncias serem contrárias ou desfavoráveis, que nós continuamos seguros e firmes nas mãos do Senhor que nos deu a paz. E oramos por Israel, Senhor. Oramos pelos palestinos. Oramos pelos que sofrem naquela região. Oramos pelo conflito para que cesse. Nós gostaríamos tanto, ó Pai, de ver aquele povo em paz, de ver aquele povo olhando para Ti em primeiro lugar, Senhor, buscando o Teu reino em primeiro lugar, e não os seus próprios reinos, os seus próprios egoísmos, as suas próprias vontades, as suas próprias guerras, os seus próprios ódios. Tenha misericórdia daquela nação, daquelas nações que estão ali, que brigam há mais de 5.000 anos. Eles não conhecem a paz, eles lutam em Teu nome, tanto um lado como o outro, mas não conhecem a Ti verdadeiramente, porque não conhecem a paz, porque eles não conhecem a Cristo como Salvador, porque nós precisamos de um Salvador, e Jesus se apresentou para nós como Salvador, como aquele que trouxe a salvação através de fazer a paz entre Deus e a humanidade, entre a humanidade e Deus. Jesus é essa ponte, e nós conhecemos essa ponte, nós conhecemos esse caminho, nós conhecemos essa salvação. Então nos ajude, ó Pai, a não guardar essa salvação dentro apenas do nosso coração egoisticamente, mas nos ajude, ó Pai, a interceder de forma muito forte, muito clara, em oração, em clamor, em jejum, se for necessário, para que o Senhor haja no meio daquele povo e que cesse a guerra e que haja paz. Ajude-nos a envolver, ó Pai, de todas as formas, em oração, contribuindo, indo, querendo, nos informando, orientando. Há tanta coisa a fazer, Pai. E eu quero te pedir que o Senhor nos ajude a criar algumas estratégias pessoais, algumas estratégias como igreja, que este nosso conhecimento não fique apenas residido no conhecimento, mas que possamos ter algumas ações práticas em relação a tudo isso, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e nos ajude em nome de Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. Amém, Senhor. Amém. Então, irmãos, que este Príncipe da Paz possa continuar trazendo paz sobre nós nessa semana, e que vocês tenham uma semana abençoada na paz, mas que sinceramente sejam incomodados no coração para poder orar por aqueles que não têm a paz. Amém? Deus nos abençoe.